Começa agora mais um episódio do Uma Puxa Outra, e esta semana temos aqui conosco a Bianca Marçaioli, que vai falar, ó, já vai pra fogueira no primeiro assunto. Primeiro assunto dessa semana, perdão. Vamos lá, Bianca, o que a gente já começa falando, tá? Perdão é a ação de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida, entre outras coisas. Você acha que existe limite para o perdão ou tem coisas que são imperdoáveis? Olha, eu nunca passei por uma situação onde eu não tenha perdoado, né? Eu acho que o perdão é melhor até mais pra gente do que para outra pessoa, né? Então eu acho que o perdão para mim hoje, né, não tem limite e eu acho que leva tempo. Acho que se acontece algo hoje que me deixa muito magoada, muito machucada, hoje eu não vou perdoar, mas acho que com o passar do tempo eu perdoo. Eu concordo com a Bianca, totalmente. Porque assim, o perdão é particular, o perdão é meu, é individual. Também então concordo. assim, dependendo da gravidade, o que é grave pra mim, de repente não é pra você, e o que é grave pra você talvez não seja pra mim, diante do contexto em que eu vivo. Então perdoar é ato meu, é particular, então eu acho que não tem limite. Eu ouvi um comentário do Chico Bosco antes de vir pro programa, que ele fala que o perdão é diferente da desculpa. E aí ele coloca o perdão como algo que aconteceu e não pode ser revertido. Uhum. Então, um filho que foi assassinado, uma coisa muito extrema. um marido que traiu e gerou um filho, Sim, uma coisa mais né? Então ele coloca nesse sentido aí de uma coisa mais extrema. Então, eu acredito que o perdão seja próprio, mas eu não tenho essa capacidade, gente, de achar que tudo é perdoável. Eu acho que tem coisas, pra mim, tem coisas que são imperdoáveis. Eu também sou dessas. E eu acho que, assim, tem coisas que eu acho que são imperdoáveis e eu posso até levar bem com a pessoa, mas eu vou ficar, já falei isso nos Sim. programas, eu fico com aquela lembrança, eu não vou esquecer, tipo assim, não é uma coisa que pra mim é muito fácil. Não, mas eu acho que a gente não precisa esquecer. Mas aí você muda A com a gente pessoa, precisa né? se liberar Que- daquele sentimento ruim que a gente tem com a pessoa que causou pra gente. E assim, sei. isso é uma coisa muito nossa. A pessoa que causou algum mal pra mim, ela tá bem. Ela não tá nem ela aí. não tá nem aí. Ela fez um mal para mim, Mas e o pra mal você- ficou em mim. Então, eu acho que o perdoar é liberar esse sentimento ruim em mim, Eu concordo. não nele. Você falou tudo. Eu acredito muito nessa questão da liberdade emocional, né? Porque quando de fato você. Muitas das vezes, por exemplo, Carlos, em casos extremos, a pessoa sabe que fez. Mas muitas das vezes, quando a gente fala lá do nosso cotidiano, às vezes as pessoas não sabem que fizeram aquele mal que a gente acredita que foi feito. E aí a gente vai carregar uma situação que não tem que ser carregada. Eu costumo dizer, eu sei disso, eu acho que eu tenho memória curta, né, para as coisas. Eu tenho uma memória muito boa até o momento, né, neste dia, inclusive. Pode ser que mude. Mas, assim, para as coisas que eu sei que foram fases ruins na minha vida, eu esqueço. Então, acho que isso me traz liberdade de, inclusive, viver e poder vivenciar outras situações, outras experiências também. Porque senão eu vou ficar presa numa situação... Não, mas eu acho que não é presa, eu acho que é só a lembrança que fica. Eu não vou ficar remoendo aquilo. Mas isso não é aceitação, gente? Aceitar aquilo? Vocês não estão falando de aceitação? É uma aceitação pra mim mesmo. Aconteceu, eu sofri, eu não vou esquecer, dependendo do caso. Mas eu quero me libertar desse sentimento. Então mas você não vai esquecer. Então, mas assim, se você esquece, sofre. Mas você Mas sofre quando É, lembra. então, se você ficar remando, você fica Não, você não fica sofre sofrendo. quando não. Ele só fica aquela marcadinha, entendeu? A folha amassou e não vai voltar mais. Exato. Não Sim, vou é remoer uma isso, cicatriz. não. Isso eu não remoo. A Não, não fico cicatriz fica remoendo lá. essa situação. Mas Tá eu lá. não entraria A naquele cicatriz fica lá. aceitei, mas não perdoei? Vocês não acham que entraria Eu acho nesse que não contexto? é nem a questão do perdão. Eu acho que realmente vai ficar a lembrança de que alguma pessoa fez algum mal pra mim e que não me confortou. Não fiquei bem. O perdão Mas não vida que anula, segue. né, o que a pessoa fez. Exatamente, mas Né? vida que Mas segue eu- pra eu mim, me pelo amor de liberto daquele Deus. sentimento Isso, o ruim. perdão não anula nele, mas liberta em mim, né? Eu acho que Eu acho que importante. é melhor pra mim do que pro outro. E é difícil, Com né, certeza. gente? Porque a gente vê, falando aí desses crimes muito graves, e eu, particularmente, não tô evoluída nesse nível de, né, dessa questão de assassinatos, de perdoar o assassino, de perdoar quem cometeu um crime muito grave com a sua família, com alguém que ama. Pra mim é muito aquém isso. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não vou falar empatia, né? Porque empatia
Mas eu não consigo compreender, assim, que grau de evolução, que grau de espiritualidade Mas essa eu pessoa acho tem. que depende muito do momento e quando acontece com você. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ponderar, porque a gente vendo de fora, a gente não consegue saber a extensão da dor da pessoa. Dor tem, né? Nesses crimes, eu acho que é um absurdo. Mas, assim, é difícil ponderar e ter a nossa decisão diante de uma decisão que é de outro, né? É difícil Se a gente não isso, passou né? pela experiência. Isso. Porque assim, eu já vi casos em que a pessoa fala que perdoou o assassino do filho, por exemplo. Perdoou mesmo. E de né? fato, eu Não acho é? que é genuíno mesmo, Bianca. É Tem gente genuíno. que fala assim E assim, mas assim, é tudo uma forma de enxergar, né? O que é a questão da morte? Talvez realmente já era uma situação que deveria ocorrer. Claro que não dessas, a gente nunca vai esperar que seja por decorrência de um Fatalidades. crime, né? De uma fatalidade. Mas assim, se a gente dá um passo para trás, poxa, é a história daquela pessoa, né? Ela tem toda a história Não, com aí começo, meio e tem fim. toda essa bagagem das crenças da Isso, pessoa, né? De exatamente. repente ela acha que a pessoa passou dessa por uma melhor, Sim. exatamente, e que ela é evoluída. Então é difícil a gente tomar decisão pelo outro, eu acho. Eu tenho É uma muito situação particular. na família, inclusive, que uma tia minha grávida, uma prima dela, não me recordo bem o grau de parentesco, elas se discutiram e ela empurrou ela, e ela perdeu o bebê. Então, foi uma situação muito impactante em toda a família. É algo que não dá pra Assim, reverter, chocada. né? Entra É na... irreversível, e aí depois veio o outro filho, né, pra tentar suprir, mas sempre ficou a lembrança na família, inclusive, dessa situação. E ela perdoou. Depois. E ela Eu perdoou. acho que É a questão do tudo tempo. com o tempo, Cada né? um tem o seu, Tem o seu né? tempo. Cada um tem o seu. Exatamente. Eu acho que eu não teria perdoado, não. Também não, né, Carol? Isso é muito difícil. Então vamos pro próximo tema, que é mais leve, né? Vamos falar de criatividade, é um tema que eu adoro, né? Trabalho com isso. Criatividade nasce ou é desenvolvida? E como nutri-la no dia a dia? Vou começar com você, Carol. Eu acho que ela é desenvolvida. Lógico que existem pessoas um pouco mais criativas do que outras, mas é porque são estimuladas a isso e procuram fazer isso. Então eu acho que a criatividade ela existe, todo mundo tem, mas aí você tem que puxar por ela, tem que estudar, tem que correr atrás, estudar, ler muito. Eu acho que a leitura faz com que a gente seja mais criativos, assistir vídeos, séries, documentários. A gente não pode ficar aquela coisa do ócio criativo, às vezes um pouco me incomoda. Sim. Eu acho que não é... Tem que ver que tipo de ócio... A palavra eu acho que me incomoda, né? Que tipo de ócio é esse para virar um criativo? Eu acho que Porque eu preciso estar trabalhando com você isso. tem que estar viajando naquela Então. ideia. Não é só ficar olhando pro limbo, Por né? nada. Ai, essa televisão, É. essa luz. Eu acho que você tem que ficar aprofundando aquele Aprofundando pensamento aquele. e desdobrando isso, aí faz meio uma sentido. contradição, né? O ócio Não é? criativo, Super, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com parado. isso. De você estar parado e vir aquela ideia genial. O que você acha, Ju? Eu sou zero criativa, né? Mentira! Eu também acho que é mentira. Mentira. Agora eu fiquei na dúvida. Você não é essas coisinhas tão meigas que a gente sabe, Mas não é? Você foi tão criativa já em várias coisas. Exatamente. Mas assim, até pra, por exemplo, eu me inspiro muito na Marla, né? Que pra mim ela é minha mente pensante em tudo que acontece, tudo que ela faz, de como colocar cor, de figuras. Eu não faço a mínima ideia de por onde começar. Eu acho que eu tenho, posso dizer assim, essa característica pro lado emocional, né? Pra convivência, mas para desenvolver hoje, por exemplo, um projeto, ou que eu tenho que fazer um PowerPoint, eu já não parei. Pra mim, já travei, assim, poxa, o que combina com o que fonte que... E as pessoas fazem isso de uma forma tão dinâmica hoje, e eu acho que, assim, tem que ser realmente desenvolvido. Eu acho que até quem tem um dom pra ser, porque realmente gosta e tem predisposição pra isso, não é todo dia que você acorda, nossa, estou descobrindo coisas novas o tempo todo. Então, eu acho que precisa ser desenvolvido de forma diária, inclusive. Eu tenho uma coisa meio show da Luna, assim, na minha cabeça, né? Não. Todo... Não tem explicação. Então, assim, do nada, à noite eu penso e falo, nossa, como é que será que são avaliadas as obras de arte? Qual que é o critério? Como é que eles comparam o Romero Brito com o Monet, né? Então, assim, quem pensa isso, né? Não tem nada a ver com história. Então eu tenho essas coisas. Aí, do nada, eu penso, quem veio antes, né? A gente fala tanto dos maias, dos incas, dos astecas. Quem veio antes, né? A gente. A gente, né? Os sumérios. Mas, assim, eu tenho umas reflexões, assim, muito malucas. E eu acho que isso acaba estimulando a criatividade. E aí, vou puxar pra Bianca agora. O que você acha disso aí no teu contexto? Então, eu também me vejo pouco criativa. Quando a gente fala em criatividade, a gente pensa em criar algo, assim, do PowerPoint, de uma apresentação. Mas eu estava conversando com a Kelly antes, e, por exemplo, eu me vejo uma pessoa muito prática. Então, na hora de resolver um problema,
meu Deus, o que a gente faz? Eu falei, não, é só fazer isso. Então, acho que isso também é um pouco de criatividade, Sim, né? também. Então, acho que a criatividade pode ser trabalhada em vários aspectos. Eu acho que uma pessoa nasce criativa, eu acho que a gente consegue identificar isso em criança, né? Quando uma criança é bem criativa, pode ser desenvolvida, e mesmo quem nasce criativo tem que ser estimulada a trabalhar, né? A melhorar essa habilidade, a desenvolver mais. Eu acho que é desenvolvido também. Eu acho que a gente tem tem pessoas que têm mais aptidão para ser criativa e aquelas que são menos, mas assim, e vamos combinar, né? As mulheres são muito criativas, né? A gente... Gente, o brasileiro é muito criativo, cara. O brasileiro faz umas coisas que o brasileiro, ele tem. Existem pesquisas até que dizem que a criatividade tem a ver com genética, e tem outras que também dizem que não. Então tem uma Então, aí a gente pega um ponto, né? Na verdade, é genética, mas a circunstância ao redor te faz ser criativo. A epigenética te faz ser mais criativo. A gente tem que meio que se virar. Exatamente. Então, por isso que o brasileiro tá sempre acima dos outros. E muito se fala também, né, por exemplo, o ser humano, ele se desenvolveu por conta da sua criatividade. Então, vou esfregar 2 gravetos aqui, vou fazer fogo. Alguém teve uma ideia disruptiva, Ou que não, pensou, né? ou só enroscou também. Tava lá sem fazer fogo, desculpa. Também não sei, mas assim, a gente entende aí que esses avanços, não só tecnológicos, mas desde aí da Idade da Pedra, foi por conta da criatividade. Diz que a pipoca foi assim, né? Agora me lembrou a história da pipoca. Diz que o cara jogou assim o milho e tipo, começou no fogo, sei lá, e deu... Essas coisas acontecem, os acasos. Então, mas ele já foi criativo de jogar a pipoca lá, se você for ver. Só jogou milho, assim, sabe? da Luna nessas coisas. Eu fico imaginando. Tipo, como é que nasceu a pipoca? As pessoas falam assim, nossa, pipoca, por exemplo. Eu falo assim, gente, o cara de repente foi lá, jogou um negócio, o negócio brotou e virou pipoca, entendeu? De repente não era com esse intuito, não era de criatividade, era simplesmente uma coisa lá. Um acidente. E a junção, né? Um ponto que eu sou criativa na culinária, né? Porque a gente junta ingredientes pra gerar alguma coisa. Teoricamente, precisa de um pouco de criatividade também. Isso é muito bom que você falou, porque aí vem a parte do estímulo, né? Eu sempre falo que a criatividade, ela nasce da diversidade. Da diversidade e da diversidade também. Mas eu digo da diversidade justamente por quê? Porque a gente conhece pessoas novas, vai conversando e isso surge a criatividade. Mas lógico que você tem que ter um domínio sobre o assunto, porque que nem eu não entendo nada de culinária. Como eu vou ser criativa se eu não sei juntar com B? Então, sim, dá pra ser desenvolvido. Dá pra ser desenvolvido. Se você quiser, você começa a fazer uma salada diferentona, aí com arroz. Você vai aprendendo, você entende que combina. Você consegue diferentona. Porque começa assim, tipo, ela é verdade. Tá do lado, gente. Eu acho que ela já pegou ali. Hoje eu não falei de risoto, de macarrão, falei agora uma salada de O vírus. É muito perto da Juliana. Não, mas bom eu concordo, eu concordo. Eu me considero uma pessoa criativa, eu tenho umas ideias meio mirabolantes, assim. Todas nós consideramos você criativa. E eu entro numas viagens mesmo, assim, tipo, criei isso, aí eu paro, eu começo a pensar, e tem essa coisa de vir a ideia, eu gosto muito de escrever, e realmente preciso ter aquele momento, que eu estou no meu momento criativo. Mas acredito que, para desenvolver... Todo dia você tá criativa? Todo dia? Acho que sim. Acho que sim. Depende da concentração, né? Eu acho que algumas coisas podem atrapalhar, mas eu acho que todo dia eu acho que eu sou uma pessoa criativa, assim. Mas que dá pra estimular, acho que se a gente sair um pouquinho da rede social, pegar mais livro, pegar mais filme, ouvir músicas, né, boas, eu acho que as pessoas vão ficar mais criativas e a tendência é essa. Gente, eu vou encerrar o primeiro bloco. Fica aqui com a gente que uma puxa a outra volta daqui a pouquinho. Uma puxa a outra volta agora com o tradicional puxa do Insta. Reflexões Modernas diz: o que mais causa conflitos hoje é a necessidade de estar certo e não a busca pelo entendimento. Até que ponto você concorda com isso? Conta pra gente, Kelly, o que você acha disso? Eu acho que é aquele ser feliz ou ter razão. Ter razão, ser feliz. Ter razão. Eu, profissionalmente, sou advogada. Então, todo mundo acha que eu sou muito de ter razão. Mas eu sempre fui, sempre, e acho que cada vez mais eu sou em ser feliz. Eu acho que o que importa é você estar bem com você mesmo. Eu deixo muito pra lá. Eu não consigo
buscar essa, sabe? Eu acho até admiro quem gosta de ter razão, quem que brigue pela razão, mas eu prefiro ser feliz. E você, Bianca? Eu acho que é complicado, né? Porque assim, eu também prefiro ser feliz hoje, né? Acho que 20 anos atrás, talvez eu preferia ter razão. Mas assim, quando a gente tem que ter o meio termo. Quando a gente foca muito na razão, eu acho que a gente pode arranhar relacionamentos, eu acho que, né? Quando a gente foca muito no ser feliz, pode dar uma impressão de que a gente também não quer se expressar, sabe? Tipo assim, não vou nem falar nada, que minha opinião é diferente, então não quero Deixa a vida me discussão. levar. Mas né? é exatamente nesse ponto. Porque, assim, durante a campanha eleitoral, essas Não, coisas mas depende todas, do assunto, sabe? eu acho, né? Eu tenho amigos meus de infância que deixaram de se Sim. falar por ter razão, por querer ter razão. E assim, a razão é dela, a sua razão é a sua. Eu não posso interferir na sua razão. Né? E nem Mas por isso eu vou deixar de ser sua amiga. é porque eu acho que entra uma questão de negociação. Já viu aquele desenho que é um 6, onde uma pessoa tá olhando pelo 6 e o outro pelo 9? E cada um defendendo a sua razão, o seu ponto de vista. Se a gente parar para olhar de fora, os dois estão certos. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes saber identificar, né, o motivo de um, o motivo do outro, mas assim, eu acho que envolve muita inteligência emocional, né, de você saber ouvir, de você saber se colocar, mas assim, não dando certo, eu prefiro também recuar e ficar, ser feliz. Em atritos, né? Eu acho que é isso. Acho que a gente pode até brigar pela nossa razão, mas talvez a nossa razão entre a gente é a gente mesmo, né? Estudar, acreditar no que eu tô falando, enfim, e vida que segue, não nessa coisa de atrito, que eu acho que tá tendo cada vez mais em rede social, né? Sim. Então, E a gente menos quer que ficar compartilhando isso, essa chatice, isso tá demais. E essa razão sua, de repente eu conversando com você me colocando no seu ponto de A vista, gente muda de Você até muda. exatamente. E isso, opinião. isso é inteligência, né? Isso É, você fala, poxa, peraí, exatamente. deixa eu analisar realmente o que eu tô Eu mudo muito de pensando. opinião. eu também. Muito. Eu acho que assim, sem ser clichê, mas a maturidade, né? Faz isso. Ela Sim. traz, eu até imaginei que fosse uma unanimidade entre nós em relação a falar e ser feliz, porque hoje a gente prioriza outras coisas, né? Mas com certeza, quando eu tinha 18, e você que tá aí, a Dudinha, né? Nossas puxadoras teens, com certeza elas vão ali tentar buscar galgar outros lugares que teoricamente a gente já tentou, Sim. a gente errou ou não, e construiu o que nós somos hoje. Mas né? lembrar que não é a idade, né? A maturidade, ela tem muitas pessoas com a nossa idade que ainda continuam com a mentalidade, infelizmente, muito Sim, infantil. e a gente vive hoje uma sociedade que quer impor muito, né? Acredito que depois, inclusive, da pandemia, a gente ficou cada vez mais eu. Então tem que ser eu. Quando eu passo desse limite, e aí eu quero impor exatamente o que eu quero, de única forma, como se fosse a única verdade, eu acho que a gente está tendo muito conflito, a gente tem muita discussão, muita intransigência, muita agressividade. Por quê? Porque eu acho que eu sou isso, eu sou aquilo, e não, gente. Calma. Eu acho que também tem que ter um limite aí É o respeito, dessa né? questão. Respeito pela sua razão, respeito pelos seus argumentos. Gente, Por isso que eu prefiro ser feliz. Eu adoro ter razão, tá? Então, ter razão me faz feliz. Também tem isso, né? É isso. Ter razão me faz feliz. Mas aí eu concordo com a história da maturidade, amadurecer, porque a gente tem um ímpeto muito grande, né? Jovem, daquela coisa de você ter suas verdades e brigar por elas. Eu acho que hoje a razão, ela vai muito que brigas eu quero encarar. Porque tem situações que, você precisa, né? Precisa que a pessoa entenda aquilo. Sim. E nem todas as situações, às vezes, tem duas vertentes. A grande maioria, eu acho que tem 2, 3, 10 pontos de vista. Mas algumas, você tem que convencer, né, o outro ali Matemática. de estar certo. 1 mais 1 é igual a 2 na minha profissão, né? Então eu preciso Mas convencer as pessoas disso. Eu confesso que é difícil. Pra mim, não ter razão é difícil. Assim, hoje eu consigo engolir, tentar ser feliz, as brigas que eu não quero lutar. Mas perder uma briga, pra mim, Difícil. me dá uma infelicidadezinha. Eu tenho que estar bem convencida mesmo. E eu troco eu mudo Assumo. minhas opiniões mesmo. Poxa, realmente eu não tinha pensado dessa maneira. Tem pessoas que são intransigentes, elas não mudam de jeito nenhum. Elas acabam se isolando, né? E aí aquela coisa, você aceita, fala, tá bom, tchau, né? Porque também não tenho paciência com quem, tá falando que a grama é verde, o mundo inteiro é verde. A pessoa fala que é azul, é o que você falou. E não é uma briga que a gente vai querer comprar, né? Sim. Então vamos pro caderno de perguntas, gente. Vamos. Vou começar com a Ju, de caderno de perguntas, porque vai falar de finanças. Uma decisão financeira que você se arrepende de ter tomado.
não ter começado a investir antes. Ah, tinha. Mas eu também, Ju, obrigada por esse, né? Eu comecei com ela, né? Muito depois. Muito depois, assim. Falta eu. Carolina, começa a investir. Tu não começou? Não, ainda não. Com a Ju? Não, eu tenho. Ela tá sem terapia e sem investimento. Meu Deus do Começou, céu! gente. Oh, meu Deus do céu. Mas eu não sou uma pessoa gastadeira. Eu não tenho eu não lembro de nada que eu tenha feito assim sem pensar. Talvez o investimento que eu ainda não tenha feito. Mas eu sempre fui muito organizadinha, controlo as minhas contas, guardo meu dinheirinho. Virginiana, Então pronto. você tem planilha? Planilha do quê? Do dinheiro eu tenho. Olha. Planilha do dinheirinho eu tenho. Meu caderninho. Eu não tenho uma coisa, né, muito... Meu Excel, não precisa. Não, caderninho. Tudo certinho. De que século? Mas vai começar de novo. O livro de Vou nós, começar né? de novo. Deixa Mais ela. ou menos. Deixa Bianca, eu que conta sei. pra gente. Eu sou gastadeira. Então, assim, dizem que caro é aquilo que você não usa, né? Então, se você compra uma blusa de R$10 e você não usa, ela foi cara. É verdade. Então, eu já fiz muita loucura. Me baseando por esse conceito. Eu acho que tudo que elas já falaram, gente. Eu deixei de investir e compro as coisas e às vezes não uso. E aí Eu acho fica que isso lá. aí já- É que tem uns negócios que são bizarros, e a Bianca falou uma coisa interessante, né? Tá na promoção, vão comprar, Não, gente, né? e eu Eu nem gosto disso aqui. vou além. Às vezes eu compro roupa, comprei uma blusa. Eu chego em casa, eu encarno que se eu colocar aquela blusa vai dar alguma coisa errada, eu não uso. Que isso, Kelly? Eu Como tenho- assim? Não sei. É meu isso. Kelly? E o assim? que você faz com a blusa? Fica lá. Me vende, vamos fazer economia. Não, aí eu fico Manda assim, esse ó, tá com aquele energia. eu vou passar, eu vou usar. E não uso. Não, que Sim, isso, sim. Kelly? Aí perde o tempo de fazer pelo menos a troca da roupa. É. Então, ó, vou voltar pra Bianca, então. Qual o maior luxo pra você? Olha, hoje, ter um dia no final de semana sem ter nada pra fazer. Nossa, sem nem que ter delícia. nenhum compromisso. Hoje, isso pra mim é um luxo. É. Hoje. Essa é boa. Meu conceito cara. de luxo mudou bastante. Não, mas tempo eu acho que é um conceito de luxo muito exatamente. forte hoje em dia, né? Carol, conta Eu pra acho que gente. é isso, é questão de tempo. Eu acho que pra mim o que eu tinha pensado é a solitude com uma taça de vinho. Adoro Eu solitude. acho que isso é um momento que a gente precisa ter. Eu acho que cada vez mais eu batalho por isso. Eu acho que a gente precisa ter esse momento de solitude, momento de você se conectar, repensar na sua vida. Eu acho que são coisas que são importantes. Então esse é um momento de luxo, uma solitude com uma taça de vinho. Luxo pra mim vai muito ligado ao que a Bi falou, mas são literalmente assim, cafés da manhã tranquilos, né? Então, você tem um café da manhã, que você tá sentada, que você tá ali, ou você pode conversar, ou você tá sozinha, mas você tem uma mesa posta, bonita. Então, eu acho que isso eu dou muito valor quando eu tenho a oportunidade aos finais de semana, é quando eu tento ter isso. E pra mim é meu objetivo de vida, ter todos os dias cafés da manhã tranquilos. Que delícia. Você, Kelly? Eu acho que hoje o maior luxo é ser amado. Ela é sempre profunda, gente. Ela é sempre profunda. Eu te amo. Eu também Então, te mas amo. eu falo amor em geral, amor de Sim. amigo, amor assim. Verdade. Acho que esse amor conforta tanto em tantos momentos que é tão importante. Não vou nem falar que senão eu vou chorar. Ah, que achei- bonitinha! Achei fantástico. É isso Bom, aí. pra mim é saúde, gente. Eu acho que a saúde, ela... E aí eu falo isso, né, por tudo que eu tenho vivido, porque a saúde, ela desequilibra tudo. E não só a nossa saúde, a saúde das pessoas que a gente ama. Então, todos os outros pontos da vida, você não vai ter um café da manhã tranquilo se você não tiver bem de saúde, alguém que você ama tá bem de saúde. Não importa o quanto te amem, se você tá com alguma coisa, com uma questão de saúde. E a saúde, ela, né, é lógico que a gente tem que se cuidar e tal, mas tem Ela vezes que foge, ela né? foge do seu radar ali, você não consegue controlar. Então eu acho que a saúde é com certeza a minha resposta. E aí, por último, mas não menos importante, né? Qual a coisa mais espontânea que você já fez? E eu vou falar aqui, eu vou ser a primeira a falar, eu acho que foi uma puxa a outra. Ah, é verdade. E talvez seja a resposta das meninas também, mas eu acho que foi uma coisa muito espontânea, Eu sou espontânea natural. naturalmente. Eu tenho até que me segurar um pouco. Eu sou muito espontânea. E deixo na minha cara o que tá acontecendo. E você, Bianca, conta pra gente. Eu sou muito espontânea também. Tem 2 episódios que, assim, que me marcam de espontaneidade. Um do que eu falei, né? Eu jantando com uma amiga e ela falou, a minha prima tá grávida, né? Ai, minha menina, qual vai ser o nome? Ela falou o nome e eu falei assim, nossa. É a tua cara. Nada a ver, né?
E ela falou assim, não, é que é comum, né? Eu falei, por que eu fui falar isso, gente? Pessoa mal feliz era o nome da minha avó, né? Tipo, era o nome da minha E nem era avó. nome feio, não era nome feio. Esse aqui pra você não. Então, e eu falei aquilo. E a outro episódio foi uma tatuagem. Eu planejei uma tatuagem, idealizei a tatuagem, marquei. Na hora eu mudei. Se arrependeu ou não? Na hora. Falei, por que eu fui fazer isso, gente? Mas você chegou a fazer a tatuagem? Fiz. Fez a tatuagem. E não Fiz a gostou? tatuagem, não. Agora eu tô pensando em arrumar. Tá. Ela é espontânea. É bem espontânea. Eu acho que também, assim, as minhas expressões, tanto que eu viro meme aqui, né? Porque as minhas expressões, elas são bem espontâneas. Eu preciso aprender a controlar. Eu viro Mas eu meme. gosto dessa... Eu gosto dessa espontaneidade. também, porque é de verdade. É, exatamente. Pra fechar o programa, Carol. Tá vendo? rapidinho Aí, foi agora. Por causa disso que a gente acabou perguntando. Acho que uma puxa a outra, ela é fato. Acho que é a coisa mais natural e espontânea. Eu não sou uma pessoa extremamente espontânea e natural, porém, quando a gente pergunta para as pessoas queridas ao nosso redor, e uma pessoa em especial falou pra mim que meu sorriso é a coisa mais espontânea que eu posso fazer. Então, portanto, é o meu sorriso. Então, gente, com essa fofuice, agradeço a presença da Bianca no programa de hoje. Passa rápido, né? Tem que voltar. Tá vendo? É assim. É assim, infelizmente passa Tá rápido. pouco tempo. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do programa de hoje. Pra gente também passar rapidinho, acredito que pra vocês também. Então isso já fica, deixa pro próximo. Assista Uma Puxa Outra todos os domingos, às 22 horas, aqui na TV Cultura Litoral. Até o próximo.